Olá, queridos ouvintes do canal. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Esse capítulo tem 2 relatos. Passei ambos os relatos aqui para adiantarmos os capítulos e colocarmos em dia nossa história. Agradeço a compreensão de todos e teremos novidade no canal. Aguardem. Já deixe seu like, que é tão importante para o canal. Se inscreva, nos ajude a crescer o conteúdo de qualidade. Vocês merecem esse carinho. Agora, vamos ao relato. A Cartomante e o Lobisomem, parte 9. Esmeralda. Assim que a picape de Marcos parou em frente ao cantinho cigano, saíram de lá Neon, Natasha, Maluce, Magali, Rafael, Zael, Erd, Margarida, Omar. E onde estava Samuel? Sorri ao os ver a minha nova família. Mas Samuel, aonde estava? Eis-me, que saudade! Magali se aproximou, com aquele barrigão imenso e lindíssima. Estou melhor agora, minha irmã. Um a um fui cumprimentando, até que, na vez de Margarida, ela me disse no ouvido: Não encontrou Samuel no caminho? No caminho? Sim, ele foi te buscar. Eu fechei os olhos. Se ele foi me buscar, ele viu o beijo que Marcos me deu. Me senti a maior das meretrizes nesse momento. Eles me indicaram o lado de dentro do cantinho. Quando me virei, Marcos já tinha ido embora. Entramos. Tinha uma mesa de comida prontinha para minha recepção. Mas eu estava sem fome. Sentei no sofá com Natasha, Neon, Maluce e Magali, todas em volta. Estávamos conversando, quando todos se calaram e olharam para a porta. Acompanhei com o olhar. Era Samuel. Levantei e fiquei olhando para ele. O ambiente se calou. Ele veio caminhando em minha direção e me abraçou. Forte, muito forte. Por um momento, eu achei que ia desmaiar com a falta de ar. Mas foi tudo bem. Ele me afastou, me encarou nos olhos e eu vi em seus olhos um lampejo de raiva. Ele se aproximou e beijou a minha boca delicadamente. Senti sua falta, disse ele. Eu me calei, apenas sorri. E a recepção de Esmeralda seguiu. No caso, eu. Sim, parecia uma terceira pessoa ali. Meu espírito não estava comigo. Esmeralda, disse Omar, meu pai. Deu tudo certo a fusão, muito obrigado. Sim, amanhã Lúcio estará conosco no almoço e falaremos sobre os grupos, disse Erd. Que bom, fico feliz. Eu disse sem muito ânimo. Por que você não está animada? Disse Natasha. Ela deve estar cansada, tia, disse Maluce. Sim, e muito. Eu estava falando de cansaço mental, não de físico. Imagine, pode dormir se quiser, estamos felizes por sua volta, disse Natasha. Obrigada, pessoal. Levantei e segui até meu quarto. O quarto era o mesmo, estava do mesmo jeito que eu havia deixado no dia do sequestro. Mas estava diferente. Eu estava diferente. Apaguei a luz, fechei a porta e sentei, encostada na porta. Como se quisesse fechá-la e não deixar ninguém entrar. Fiquei ali, olhando tudo dentro do quarto, pensando em tudo que eu tinha passado. O quarto estava silencioso. Ouvi passos descendo a escada e pararam em frente à minha porta. Esperei que batessem, mas não aconteceu. Ao invés disso, alguém sentou do lado de fora. Esmeralda. Era a voz de Samuel me chamando. Ele sabia que eu estava ali.
sentada do lado de dentro do quarto. Estarei aqui quando se sentir pronta para conversar. No dia seguinte, acordei com o corpo dolorido. Adormeci na porta, encostada. E agora estava com dores no corpo todo pela noite mal dormida. Tomei um banho longo, me arrumei e subi as escadas. Encontrei Neon, Natasha e Raquel no cantinho cigano. Bom dia, Esme. Dormiu bem? Disse Neon. Ah, mais ou menos. Você não está bem, anjo. Quer ir ao shopping? Disse Natasha. Respirei fundo. Sim, eu quero. Quer companhia? Disse Neon. Eu sorri. E nem eu sabia o que eu queria. Mas eu respondi que sim. Pega minha bolsa no minuto, disse Neon. Vamos nós três, disse Natasha. Alguns minutos depois, estávamos no shopping, andando e olhando as lojas. Eu me sentia vazia. Neon e Natasha fizeram de tudo para me sentir bem, mas eu estava vazia. Caminhamos por algumas lojas, compramos algumas coisas, mas ainda assim faltava algo. Meninas, eu preciso ir ao banheiro. Tá bom, vamos com você. Entramos no banheiro, vi uma moça se maquiando no banheiro, linda. O que me chamou a atenção foi justamente a cor do batom dela, vermelho vivo. Sorri para ela através do espelho. Ela saiu. Algum tempo depois nós saímos. Em questão de segundos, eu vi a moça linda do banheiro, andando do lado de Samuel. Sim, era Samuel. Sem dizer nada, eu segui. Foram para o estacionamento e lá vi nitidamente Samuel falando com a moça, muito de perto, perto demais, até que se beijaram. Me aproximei. Enquanto beijavam, eu vi a mão dele puxando as nádegas dela. Cheguei a uns 5 metros do casal. Quando pararam de se beijar, a moça me viu e sorriu. E Samuel me viu. Foi o tempo de chegarem as cunhadas dele e colocarem a mão na boca de susto. Não dissemos nada, apenas saímos. Seguimos até o cantinho cigano. O clima ficou péssimo e, no final do dia, terminei o dia da mesma forma que pude, da melhor forma que pude. Neon e Natasha respeitaram meu momento. Não queria pena de ninguém e elas sabiam disso. Sou cigana. Tenho que lidar com a situação. Nós somos assim. Então eu desci para o porão, onde ficava meu quarto, e lá me fechei. O que eu pensaria? Que eu sou a vítima? Não existe vítima no mundo. Tudo está interligado, do mesmo jeito, um com o outro. Do mesmo modo que enrolou tudo, eu ia desenrolar. E às 18 horas, alguém bateu na minha porta. E eu sabia quem era. Abri a porta e Samuel entrou. Fechei a porta, nos olhamos como os dois estranhos. Não esperei ele dizer, apenas abri uma gaveta, peguei a aliança e entreguei a ele. Ele sentou na cama, baixou a cabeça com a aliança entre as mãos. Eu esperei que ele me dissesse algo. Eu esperei por longos minutos. Mas não aconteceu. Abri a porta do quarto e fiquei do lado, esperando ele sair. Ele me olhou com lágrimas nos olhos, ficou de pé e caminhou para o lado de fora do quarto, a passos lentos, e saiu do meu quarto e da minha vida. Sem alarde, sem briga, sem discussão, sem mimimi, sem falsas promessas. Ele tem o direito de desistir de mim, e eu permito que ele faça isso. No dia seguinte, eu estava com os bens que eu tinha: roupas, sapatos, documentos, a minha bolsa, entrando no ônibus para Campo Grande.
Só Magali sabia. Só não contei para ela o motivo. Desembarquei na plataforma no outro dia. No caminho, havia reservado uma pousada por uns dias. E assim fiz. Não procurei acampamento cigano. Não mais. Queria ser anônima. Conheci a cidade em 5 dias e já estava com uma loja. Modelo Cantinho Cigano. Só mudei o nome. Esperanto. Nome da minha lojinha. Anunciei e consegui alguns clientes. Em poucos meses, minha fama cresceu e lá se vai a vontade de ficar anônima. Contratei uma moça chamada Ana Clara, que atendia o telefone e a loja. A minha agenda encheu, graças a Deus. E aos poucos o comércio andava. Agora, o coração estava congelado. Não saía para lugar nenhum. Só ficava dentro da pousada. Falava com Magali sempre que eu podia. Disse que havia terminado com Samuel. E nada mais. Ela também não perguntou. E eu também não perguntava dele. Ana Clara fazia minha agenda conforme os dias que eu dispunha para trabalhar. E ela abriu a porta toda sorridente. Chefe. Ah, me chama de Esmeralda. Ah, mas chefe é mais bonito, disse ela. Tá bom, o que foi? Disse para ela sorrindo. Chefe, tem um moço aí, bonito que só. Meu coração gelou. Não queria ver Samuel. Acabou. Não confiava nele. Ele veio para atendimento? Perguntei. Ana sorriu e confirmou com a cabeça. Então pede para entrar, menina. Ela saiu e em seguida a porta se abriu e um rosto conhecido apareceu. Marcos, eu disse. Sim, esse é meu nome, disse ele sorrindo. Senta, por favor, disse mostrando uma cadeira à minha frente. Agradeci a mesa que estava entre nós. Ele se sentou e ficou me encarando. Do que precisa, Marcos? É aqui que lê cartas, me disseram. Sim, mas por que quer ler cartas se tem Morgana? Vai ler para mim ou não? Sorri e confirmei. Peguei o baralho, embaralhei sob o olhar atento de Marcos e pedi para ele cortar o baralho, como sempre fazia. Assim que ele fez, eu virei uma carta e disse: Seu baralho diz para ter cuidado com finanças. Ele sorriu. Abri outra carta. Seu baralho diz que está em dúvida. O baralho é meu mesmo? Respondeu Marcos. Que você ama sua liberdade, mas ama alguém. Ele paralisou. Pode ser egoísmo, mas meu coração congelou. Congelou. Eu não tinha o direito de estar com ciúmes. Marcos era livre. Ele tinha o direito dele. Virei mais uma carta. O que mais as cartas dizem? Perguntou ele. Eu respirei fundo e continuei. Ela é uma rocha, muito fechada, mas você vai conseguir quebrar a resistência dela. Ele sorriu. E pude ver uma fileira de dente-alvos e 2 covinhas. Marcos, eu vou parar por aqui. Não quero e nem posso me magoar. Te magoar? Como assim? Sim. Como você me encontrou? Eu sou um rastreador. Esmeralda não foi difícil. São quase 1.300 quilômetros de distância de BH, Marcos. Uhum. Eu soube o que aconteceu com o seu relacionamento, disse Marcos. Nesse momento, eu paralisei. Eu esperava ele rir sobre minha condição, rir da minha situação. Eu fui traída. Quando Marcos me levou até o cantinho do céu, ele me beijou. E eu gostei, confesso. Mas deixei claro que eu tinha alguém. E queria falar com ele primeiro, com Samuel. Marcos compreendeu e me levou o resto do destino. Foi só um beijo. Marcos não questionou, não brigou, não reclamou. Só me levou até onde eu queria ir, até os meus. E mais nada. Até agora.
Ali, em Campo Grande, na minha frente, nesse momento, ele disse: Eu sinto muito. Eu sei que está sofrendo, realmente sinto muito. Obrigada de verdade, Marcos. Ele abriu um meio sorriso e disse: Por que você não me procurou? Disse Marcos. Me recostei na cadeira, incomodada com a pergunta. Eu levei um fora. Levar um fora foi ruim. Não queria levar o segundo fora no mesmo dia. Por isso não te procurei. Uai, faz sentido, mas você garante que levaria o segundo fora de mim? Se eu estivesse no seu lugar, eu daria um fora em mim. Por quê? Perguntou Marcos. Eu te dei um fora antes de encontrar Samuel. Não encaro dessa forma. Você me avisou que tinha alguém. Eu achei muito íntegro da sua parte, disse Marcos. Eu sorri. Não sabia o que dizer. Abri mais duas cartas. Mas eu vejo você se enrolando com alguém. Ele suspirou. Assim espero, disse ele. Abri mais duas cartas que pareciam facas, enfiando no meu peito. E ela vai aceitar. Espero que vocês sejam felizes, eu disse. Fechei as cartas. Marcos era um homem incrível. Eu fiquei feliz por ele. Mas triste por mim. Vida que segue, pensei. Só isso? Perguntou ele. O que mais você quer saber? Quer sair comigo? Perguntou ele. Eu? Mas é garota? Não tem garota. Se não for você, não será ninguém. Ele pagou, levantou e estava saindo quando disse: Te espero a hora que você sair. Mas você não sabe a hora que eu saio. Esmeralda, eu estou na cidade há uma semana. Acompanho sua rotina. Sei a hora que vai sair, disse ele, dando uma piscadela. Ele saiu, fechou a porta e demorei uns 15 minutos parada. Como dizem, a ficha não caiu. Demorei para entender o que havia acontecido naquela sala. Estava em Campo Grande há cerca de 5 meses. E alguns dias. Era mais de 7 meses sem relações, sem copular. Ele quis saber por que eu não procurei, nem eu sabia o motivo. Acho que não esperava de Samuel uma traição, só isso. E foquei só nisso. A porta abriu e o rosto de Ana apareceu, anunciando mais um cliente. Final do dia, eu estava pronta para ir embora. Assim que virei a rua, encontrei Marcos dentro do carro. Ele buzinou e eu entrei no carro dele. Oi? Oi, disse ele. Está com fome? Sim. E você? Também. Vamos a um lugar reservado? O que você quer dizer com isso? Perguntei. A um restaurante, bobinha. A um hotel? Não sei, algum lugar que a gente possa conversar. Não sei. Pode ser que eu não consiga. Não, não se preocupe. Eu só quero estar com você. Onde está ficando? Em um apartamento, disse ele sorrindo. Tem alguém lá? Não. Só eu, respondeu ele. Podemos pedir uma pizza e ir para lá? Sim, claro. Ele ligou o carro e seguimos em direção a um apartamento, próximo à pousada onde eu morava. Chegamos a um prédio de 17 andares. Os apartamentos tinham sacada. Assim que Marcos parou na frente da garagem, acionou um botão e o portão levantou. Cumprimentei o porteiro e entramos. Estacionou ao lado da parede, descemos, caminhamos mais alguns metros e entramos no hall. Depois do elevador. Ele digitou um e subimos. De repente, fiquei tensa. Ele era Canis. Eles comiam pessoas. O que foi? Perguntou Marcos. É que você vai me comer. Ele gargalhou. Prefiro não comentar, disse ele sorrindo, enquanto chegávamos no andar. Ele seguiu até o apartamento 104. Virou as chaves e entramos.
O apartamento estava todo mobiliado, inclusive com utensílios de cozinha. Marcos pegou minha bolsa, acomodou-se na cadeira, depois pegou o cardápio de um restaurante. Escolhemos a pizza, ele pediu e abriu um refrigerante. Se acalma, disse ele. Você é mais experiente do que eu. E você, quem está nervosa? Mais experiente do que? Em relacionamento. Ah, para. Você nunca namorou? Não. Só fiz sem compromisso. Menos mal. O que pretende fazer daqui para frente? Perguntou ele. Eu estou seguindo o curso do meu destino, Marcos. Para ciganos, destino é fácil, disse ele. Não quando o homem que se casa, um morre e o outro te trai. Um segundo de silêncio na mesa. E eu disse: Samuel é um lupino. Tem sangue quente. Não esperava que ele me esperasse, de verdade. Você está se ouvindo? Disse Marcos. Isso não existe. Se tem sangue quente ou não, que se resolva sozinho. Não com outra pessoa. Nem todo mundo pensa assim. Isso é questão de caráter, disse Marcos. O que veio fazer aqui em Campo Grande? Eu a segui no shopping e vi o que você viu. Respirei fundo. O que estava fazendo no shopping? Perguntei. Eu estava esperando um segundo sozinho com você, mas não aconteceu. Pois é. Mas o que veio fazer aqui? Rir de mim? Não. Quero ver se está bem. Eu vou ficar bem. Só preciso de um rio. Ele riu. Eu tenho uma banheira no apartamento. Eu sorri. Eu nunca fui amante de ninguém, Marcos. Eu não quero uma amante. Eu quero uma companheira. Ele colocou a mão sobre a minha e disse: Eu quero você. Você me encontrou. Quero o que você puder oferecer a mim. Eu aceito. E eu desabei a chorar. Marcos levantou, me pegando pelo braço, me fez ficar em pé. Me abraçou, beijando as minhas lágrimas. E eu sentia segura no seu abraço. Eu precisava disso. Deixei ficar, até me acalmar. Marcos, disse ainda abraçada a ele. Ele respondeu: Eu ainda amo Samuel. Eu sei, disse ele bem baixinho. Então eu não consigo te dar meu coração. Eu sei. Podemos ser amigos? Ele me afastou um pouco, pegou meu queixo, me forçando a olhar para ele. Sim, eu quero o que você puder me dar. Eu aceito ser o seu amigo, disse ele, me olhando fixamente. Mas veja, se um dia esquecer ele de vez, me dá uma chance. Eu sorri e Marcos me beijou na testa. Um uivo próximo ao prédio foi ouvido e os olhos de Marcos ficaram vermelhos. E ele disse: Preciso ir, querida. Acreditem, ele correu mais rápido que eu poderia responder. A pizza chegou, comi um pedaço, pedi um táxi e fui pro meu cantinho lá na pousada. Samuel. Fiz questão de deixar o meu relato aqui. Talvez serei o único lupino da ordem que escreve para um canal do YouTube. Mas quero que saibam o que realmente se passou. O dia em que eu soube do sequestro de Esmeralda pelos canes, eu mal conseguia focar em minha forma humana. E era como se me tirassem a alma. Difícil de explicar. Assim que soube, Erd, meu pai, organizou uma reunião e fomos ao sítio de Lúcius. Omar nos acompanhou. O que vimos quando chegamos lá foi incrível. Cerca de 50 canes em torno do sítio, observando atentamente, na medida do possível, Esmeralda falar.
Sim, estávamos em cerca de 18, 20 lupinos, mas tínhamos Omar conosco, o albino. Eu queria guerra. Eu queria pegar Esmeralda e seguir para casa, aonde é o lugar dela. Mas Erd não deixou. E então só observei. Omar se aproximou de Esmeralda, e os cães continuavam calmos. E ela parecia entender, mesmo eles transformados, o que eles diziam. Isso foi incrível de ver. Poucas vezes Esmeralda me viu transformado. Não queria que ela me visse assim. Por quê? Por motivos óbvios. Não é bonito ver um lobo ameaçador maior que os outros. Esmeralda estava visivelmente falando com os cães. E eles a ouviam. Outra raridade. Cresci com meu pai dizendo que cães eram como animais, não diferente de nós, se transformavam. Mas o diferencial é que se mantinham como animais, mesmo sem a transformação. Não seguiam regras, comiam qualquer coisa. Meu Deus! Esmeralda corria risco. E eu ouvi, nitidamente, Luxus pedindo para Esmeralda ficasse até as regras forem impostas. E Ed, meu pai amado, que eu tanto admirava, simplesmente disse: feito. O quê? Eu gritei. Ninguém me ouviu. Me calei, observando aquele rostinho assustado que eu tanto amava. O que seria de nós, pensei. Sair, sair de lá sem levá-la não foi fácil, mas saímos. Foi a contragosto, mas saímos. Minha linda Esme estava presa em cativeiro como uma criminosa, sendo inocente. O pai dela, o próprio pai dela concordou. Meu Deus, não voltei para casa naquele dia. Não queria ver meu pai. Nem nos próximos 3 dias. Não aceitava essa situação. Ficava em volta da fazenda, do sítio onde ela estava. Eu queria ver algo, ouvir algo. E consegui ver, à distância, Esmeralda embaixo de uma árvore. Minha linda e doce Esmeralda. Omar deixou ordens para não me aproximar. Meu coração estava em pedaços. Eu vi um cães do lado dela. Maldito. Eu vi a maneira com que ele olhava para ela. Virei um zumbi. À noite transformado, eu me mantinha ainda mais longe. Sabia que eram perigosos e que corriam muito. Zael veio me buscar e me levou para casa. Mas eu não dormia. Queria minha Esme ao meu lado. Estar com ela não era possível. Pretendia ficar de longe, pelo menos observando, mas era perigoso, principalmente para mim, um lupino. Decidi então para que as regras ficassem prontas o mais rápido possível e Esmeralda voltasse para os meus braços. E isso que eu fazia, dia e noite. Pressionava o Mar e Éder para escreverem as regras de convivência de harmonia entre canes e lupinos. Dia e noite eu cobrava essa posição de ambos. Dia e noite eu era incansável. E assim foi feito. Uma a uma das leis foram colocadas no papel e discutidas. E cada dia uma nova reunião reprogramava e eu sofria. Soube que a Discob atacou o sítio onde Esmeralda estava. E foi um gatilho emocional para mim. E corri. Fui parar de novo próximo ao sítio. E a vi. A vi debaixo da árvore e não estava sozinha. Ao lado dela estava minha tia Gã. Sim, Morgana é a nossa tia. É irmã de minha mãe. É uma bruxa. Sinal, se tia Gã estava lá, era sinal que alguns canes estavam machucados. Então realmente teve confronto. Eu torci para aquele canes do inferno, que ficava sempre ao lado de Esmeralda, tivesse morto. Sim,
Eu torci para que ele fosse uma das vítimas. Samuel, ouvi meu nome. Vamos para casa. Era meu pai. Eu obedeci. Fomos para casa. Já sabia que ia levar um sabão do meu pai. Não deu outra. Samuel, entende a importância da nossa fusão, da nossa união? Eu entendo que esteja sofrendo, mas pense que é por um bom motivo. Esmeralda está saindo muito bem. Esperávamos que resolvesse em um ano e ela está resolvendo em dias e... Não disse nada. Sabia. Meu pai estava certo. Mas era muito difícil ficar longe da minha baixinha. E assim foram longos e longos e longos e longos dias. Quando fez 45 dias que Esmeralda estava junto com os cães, estava chovendo. E com a chuva, meu pai não poderia sentir o meu cheiro, ou a falta do meu cheiro. A chuva confunde o nosso faro. Então, aproveitei e fui até o sítio. E fiquei observando de longe. E, por Deus, ela saiu da casa, embaixo de chuva. Por um segundo achei que ela tinha me visto, mas ela abriu os braços e fechou os olhos. A chuva ensopou a roupa dela. E atrás dela estava quem? O fulano. Meu Deus. Eu precisei de muita força de vontade para ficar ali parado sem fazer nada. Minha vontade era de correr até ela, beijar aquela boca, levar ela para casa, no colo. Como se não pudesse piorar. Eu vi nos olhos do fulano, quando ele olhava para ela, eu vi, ele gostava dela. Eu vi. Uma fúria me dominou quando ela abriu os olhos e o viu. Ao invés dela brigar, xingar, afastar ele, sai daqui! Não, ela não fez. Ela simplesmente sorriu. Ela sorriu para ele. Minha Esme sorriu para outro lobisomem. Eu estava em chamas, mas queria ver mais. Ela escorregou na lama e caiu no chão. Ele a segurou, mas caiu em cima. Aquele bruto, aquele monstro estava em cima da minha Esme, corpo a corpo. Era demais para mim. Fui embora amaldiçoando tudo. Chegando em casa, ensopado, mas ainda fervendo, soube que a paz tinha sido finalmente firmada. Mas eu não estava mais empolgado, eu estava furioso. Samuel, pode buscar ela amanhã? Sim. Foram 45 dias sem a mulher da minha vida. Sabe o que são 45 dias? Uma vida para quem espera. E amanhã eu ia buscar ela. O que via ao lado de fora daquele sítio me permitia pensar o que acontecia dentro daquele sítio, do lado de dentro, com a proteção das paredes. Naquela noite eu não dormi. E quando consegui 5 minutinhos fechar os olhos, eu sonhei com Esmeralda e aquele fulano. Esses sonhos me deixaram muito abalado. No dia seguinte, cedo, levantei e busquei a moto. Segui para o sítio no horário marcado. Assim que me aproximei, eu vi uma caminhonete saindo e reconheci a Esmeralda no lado do passageiro. E no motorista, adivinhem? Sim, o fulano. A caminhonete parou e estavam se beijando. A minha Esme estava beijando o rapazinho Canis. A minha Esme quebrou os meus votos. Eu surtei. Acompanhei a caminhonete à distância. Vi quando pararam em frente ao cantinho cigano. Desci e não tive coragem de entrar imediato. Minha Esme estava lá dentro, com a minha família. Mas beijou outra pessoa antes. Como ela pôde? Eu passei cerca de 30 minutos antes de entrar
do lado de fora, só olhando. Quando finalmente entrei, ela ficou me encarando. Caminhei até ela, nos abraçamos e eu disse: senti sua falta. E ela se foi. Em plena festa de despedida, ela se virou e foi pro quarto. Conversei com a minha família, esperei alguns minutos para dar uma disfarçada e desci. Parei na frente da porta do quarto dela, senti o cheiro dela sentada atrás da porta e a porta estava fechada. Eu toquei na porta, mas fiquei com medo de bater e ela não abrir. Então, eu sentei encostado na porta do lado de fora. Fiquei ali. Esmeralda, quando estiver pronta, estarei aqui. Ela não respondeu. Eu sou Lupino. Eu sei que você está do lado de dentro. Estou sentindo o seu cheiro. Ela não respondeu. Eu fiquei ali, a centímetros dela. Na verdade, uma porta tem 10 centímetros. 10 centímetros da porta estavam nos separando. E só. Só isso. Esperei e ouvi ela ressonando, chamando um tal de Carlos. Mas que porra é esse Carlos? Levantei e fui correr. Assim, segui para a rua e corri sozinha. Encontrei uma moça chorando, sentada no meio-fio. Eu só a observei. Ela estava fazendo exatamente o que eu gostaria de fazer e não conseguia. Observei essa moça por muito tempo. Voltei às 5 horas da manhã e fui até a porta do quarto de Esmeralda. Ela ainda estava dormindo. Era cedo. Eu fui para minha casa no condomínio e tentei dormir. O sono ficou lá atrás, numa tal de caminhonete, onde a minha Esme beijava outra boca. Aquele beijo era meu. Maledeto. O beijo era meu. A mulher é minha. Tomei um banho e fui rodar a cidade de moto. O shopping abriu e eu segui até lá. Ia almoçar e ir para casa. Eu entendi o trauma que Esmeralda passou. E aí, comecei a ver as imagens dela sentada embaixo da árvore. Imagens dela brincando na chuva. Não encaixava as imagens com alguém sofrendo. Será que ela pensou em mim? Pensei. Quem é Marcos? Entrei no shopping e fiquei em cima da moto ainda. Eu pensava demais. Assim que estacionei a moto, olhei para frente e encontrei a moça da noite anterior, chorando, no lado de um carro preto. Fiquei em cima da moto, observando a moça. Eu queria chorar como ela. Assim, aliviaria meu coração. Ou não, né? Ela me viu, ficou me observando. Tentei disfarçar, mas ela se aproximou. Oi? Oi? Respondi. Você vai me assaltar? Disse ela preocupada. Não. Por que você acha isso? Respondi. Você está aí parado me olhando? Oh, me desculpe, disse. Estendi minha mão. Eu sou Samuel. Eu sou Eleonora. Prazer. Você está bem? Você quer um pouco de água? Não. Ela ruborizou. Obrigada. De nada. Preciso subir. Se cuida. Obrigada, respondeu ela. Rumo ao elevador, ela me chamou. Samuel? Sim? Pode me ajudar? Ajuda o que foi? Ela falou tudo em menos de 5 segundos. Meu ex está aqui. Posso te abraçar para ele ver que eu superei ele? Antes de eu responder, ela estava grudada no meu corpo. Eu sou Lupino, não sou idiota. Ela abraçou um corpo que pertence à Ordem dos Lobisomens de Sina, dos Lobisomens de Sina. Já tenho a minha escolhida. Então, não tive reação. Ela pegou a minha mão, colocou na. Não funcionou. Então ela me beijou. Ela beijou uma boca vazia, sem emoção. Um corpo inerte abraçou. Assim, assim ela se afastou.
Ela estava com um sorriso nos lábios. Obrigada, disse com uma voz atrás de mim. Uma voz que eu conhecia bem. Uma voz linda, suave, sensível, cheia de sentimentos, de raiva naquele momento. Me virei e era Natasha, Neon e Esmeralda, a dona da voz. Abri a boca para falar alguma coisa, ela saiu pisando duro. Nem minhas cunhadas disseram nada, só saíram. Montei na moto e a segui. Quando cheguei no cantinho cigano, elas subiram e eu fiquei lá, esperando do lado de fora, até às 18 horas. Quando eu entrei, encontrei Esmeralda em seu quarto. Ela abriu a porta para mim. Eu quis dizer: você beijou outro homem, você me traiu. Eu vi você com outro homem, eu te vi, mas eu não disse nada. Ela caminhou até uma gaveta, a abriu, retirou a aliança que eu tinha dado para ela e ela me devolveu. Acabou, disse ela. Ela abriu a porta para eu sair e eu saí. Eu queria dar um tempo para ela. Ela tinha acabado de chegar de 45 dias com outro grupo. Deveria estar exausta emocionalmente. Saí da porta e ela fechou. Deixaria ela pensar. Eu voltaria amanhã e nos falaríamos. E eu fui para casa e fui correr. Assim que eu voltei às 5 horas da manhã, fui para a porta do quarto de Esmeralda, que estava aberto. Fiquei feliz, mas quando entrei, estava sem as roupas dela. Os pertences dela haviam simplesmente sumido. Corri para o acampamento cigano. Magali sabia de algo. Assim que cheguei no acampamento, encontrei Magali e Rafael dormindo. Acordei Rafael, que veio correndo me socorrer. Assim que ele saiu da tenda, eu o abracei, chorando desesperadamente. Magali veio ter comigo. Eu sabia que ela, como irmã, sabia o rumo de Esmeralda, mas ela não me contaria. Ela fazia parte da ordem Lobisomens de Sina. Então eu só chorei. Expliquei o que tinha acontecido para os meus pais e irmãos, que acreditaram. Temos a nossa ordem, sabemos o que fazemos e quando erramos, assumimos. Passei meses atrás de Esmeralda. Segui caminhões de roupa que saíam de confecção e contratei um detetive ótimo de BH, Mário Valverde. E um mês depois, ele descobriu que Esmeralda estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Montei uma casa lá, mas ainda não tinha chegado até ela. A observei à distância. A minha Esmeralda é linda. Queria manter ela segura para ver se ela corria algum risco, se estava recebendo visitas, ameaças. Sabe como são nossas vidas? Se ela tinha alguém, eu queria saber. Ficava feliz quando a via indo para casa. Acompanhava quando ela recebia cantadas. Ficava muito bravo. Mas ela negava todas e eu ficava feliz de novo. Acompanhei ela por 15 dias. Achei que estaria pronta para me receber. Me preparei e passei tudo em minha mente o que eu precisava dizer. E eu estava pronto. Parei o carro em frente ao cantinho cigano e esperei. Acompanhei aquele dia todo de trabalho dela. E entrou um rapaz na loja, um rosto conhecido. Ah, meu sangue ferveu. Imediatamente conheci o fulano que roubou meu beijo da boca de Esmeralda. Apertei tanto o volante que eu quase o quebrei. Uma hora depois, o rapazinho saiu sorrindo. Permaneci ali. Ele voltou mais tarde e ela entrou no carro. Meu coração apertou, apertou demais. Me senti como se eu estivesse afogando. Algum tempo depois, ela saiu e entrou num táxi. Eu a segui até a pousada. Ela entrou e eu entrei atrás. Falei com a dona da pousada, perdi um quarto, paguei adiantado uma semana e ela não fez muitos questionamentos. E procurei porta a porta o cheiro da minha Esmeralda.
Ela estava no segundo andar, no apartamento 202. Bati na porta, mesmo sabendo o adiantar das horas. Assim que ela abriu, meu mundo parou. Ela estava com toalha na cabeça, de pijaminha transparente e pantufa de ursinho. Assim que ela me viu na porta, tentou se afastar, mas quase caiu, e eu a segurei no colo. Nos aproximamos e meu corpo imediatamente acionou com o toque do corpo dela. Estávamos com respiração ofegante. Senti o cheiro de outro homem no corpo dela, mesmo depois do banho. O que está fazendo aqui? Perguntou ela com voz baixa. Fechei a porta comigo dentro, claro, e respondi: temos um casamento para ir. O nosso. Não tem casamento. Você estava com outra. Eu a beijei, calando ela por um tempo. Retirei a toalha da cabeça e segurei os cabelos com as mãos, aproximando ainda mais o beijo. Estava bem claro a minha excitação. Ela passou a mão sobre minha mão e sentiu a minha aliança e me olhou. E eu respondi: eu nunca tirei. Eu nunca desisto de você. Ela me afastou com carinho. Colocou as mãos na perna, tentando respirar. Ela ofegava. Respirava com dificuldade. E ela disse: eu vi você com ela. Não é o que você pensa. Eu sou da ordem, você esqueceu? Não acontece isso com quem é da ordem. Ela, você se acalma. Quer um pouco d'água? Ela confirmou com a cabeça. Fui até uma geladeira e peguei um copo de água. Ela bebeu e se acalmou. E me encarou. Ele me beijou. Eu vi. Não tive culpa. Eu sei. Ele me pediu em casamento. Eu sei. Mas eu amo você, Samuel. Ainda bem, disse abraçando ela com carinho. Eu vi mais cedo aqui hoje. Ela começou a chorar. Se acalma. Se acalma, minha linda, tá tudo bem. Peguei ela no colo, deitei ela na cama, deitei ao lado, nos abraçamos até ela conseguir dormir.